Boa noite, eu sou a Larissa e eu trouxe uma aula sobre a termodinâmica, mais especificamente sobre a Lei Zero. Bom, a termodinâmica é uma área da física que vai estudar diversos fenômenos e alguns sistemas físicos complexos, tanto no mundo macroscópico quanto no mundo microscópico. Nesses sistemas, a gente observa que acontecem algumas trocas de calor, transformações da energia e algumas variações de temperatura. Bom, a termodinâmica ela está fundamentada em 4 leis, ou 3 leis mais a lei zero. A primeira ela está associada à conservação de energia, a segunda está associada ao conceito de entropia, a terceira lei está associada ao conceito de o que acontece com o meu sistema quando a minha temperatura tende ao zero absoluto, e a minha lei zero ela está associada ao equilíbrio térmico. A lei 1, 2 e 3, no momento, elas não vão ser interessantes para a gente. A gente vai focar nessa aula na lei 0, sobre o equilíbrio térmico. Bom, digamos que eu tenha dois corpos, o corpo A e o corpo B, e eles estão em uma temperatura diferente do outro. Um está com uma temperatura muito superior ao outro. Nesse sistema, vai acontecer alguma coisa que vai fazer os dois entrarem em um equilíbrio térmico e chegarem ao final com a mesma temperatura. A gente vai entender o que está acontecendo para esse equilíbrio acontecer. Bom, daqui para frente é importante que nós tenhamos bem claro na nossa mente 3 conceitos: temperatura, calor e energia. Eles vão ser fundamentais para que a gente entenda alguns fenômenos que vamos estudar a seguir. Bom, a temperatura ela pode ser medida por um termômetro e ela vai medir o grau de agitações das moléculas. O calor ele é uma passagem de energia térmica de um corpo para o outro. E a energia ela está associada à capacidade do corpo de realizar ou não trabalho. Ainda dentro da esfera de temperatura, eu posso fazer essa medida utilizando 3 escalas: a Kelvin, a Celsius e a Fahrenheit. A mais comum que a gente vê no nosso dia a dia é a Celsius. Basicamente tudo que a gente vê como sendo uma medida de temperatura é na escala Celsius. Está fazendo um dia muito calor, eu quero saber que temperatura está fazendo. 38 graus Celsius. Normalmente a gente sempre vai ver essas medidas sendo feitas nessa escala. A escala Kelvin ela é bastante comum dentro da física, mas não no nosso dia a dia. É muito raro a gente ver uma medida nessa escala. E a Fahrenheit a gente quase não vai utilizar aqui, mas é importante sabermos que existe. Outra coisa importante é que a escala Kelvin ela é considerada uma escala absoluta. Por quê? Primeiramente porque ela começa em zero, ou seja, a gente não vai ter uma temperatura negativa dentro da escala Kelvin. Ela sempre vai começar a partir de zero. Bom, é possível que eu tenha uma medida feita em uma escala de temperatura e eu quero saber quanto que equivale em outra escala. A gente pode fazer algumas manipulações algébricas e chegar a esses resultados. Por exemplo, de Celsius para Fahrenheit, posso ter a equação que a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. De Celsius para Kelvin, eu tenho que a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. E de Kelvin para Fahrenheit, eu tenho que a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Eu vou propor que vocês façam um tema de casa convertendo da escala em Celsius para a escala em Kelvin. Como essas são as que a gente mais vai utilizar, eu resolvi escolher as duas. Então, esses 3 exercícios vão fazer vocês conseguirem fixar melhor de que maneira se dá essas transformações
entender um pouco mais sobre essas escalas de temperatura. Bom, mas o que exatamente é a temperatura? Ela é um valor que a gente vai medir com um termômetro, ele vai nos dar um valor de 15, 20, 30 graus Celsius, mas o que significa esse valor? Bom, eu vou abrir um software aqui que vai ajudar a gente a entender melhor. Eu acabei tendo que fazer uma pausa aqui, eu tive um problema na gravação, mas bom, continuando. Bom, a gente estava falando sobre como o que significa o número que a gente está medindo num termômetro, o que significa essa temperatura. Bom, a temperatura ela está associada ao quanto um corpo é capaz de transmitir o calor dele, ou seja, como o calor está associado a uma troca de energia térmica. Em outras palavras, a temperatura ela é o número que mede a tendência do sistema de transmitir a energia dele para outro sistema. Ou seja, eu tenho dois sistemas aqui, o azul e o vermelho. O sistema azul ele está com pouca agitação, ou seja, a energia cinética dele ela está bem baixa. Já o sistema vermelho ele está com muita agitação, está com bastante energia cinética. As moléculas estão a uma temperatura bem superior à temperatura do sistema azul. O que acontece se eu tirar essa parede verdinha aqui que está isolando os dois? A tendência é que as bolinhas vermelhas elas transfiram essa energia para as bolinhas azuis até que elas entrem em um equilíbrio térmico. Pena que esse software tá um pouquinho bugado, elas não estão vibrando como era para vibrar, mas enfim, é exatamente isso que acontece. As bolinhas azuis, aos pouquinhos, elas vão recebendo essa energia das bolinhas vermelhas e elas tendem a, como um todo, ficar em equilíbrio. Aqui tem bastante azul ainda, elas estão batendo. Mas enfim, essa que é a tendência, entende? Tipo, sempre o corpo que tem uma energia maior, ele tende a passar essa energia em forma de calor para o corpo que tem uma energia menor. Até que eles cheguem em um equilíbrio térmico. Bom, deixa só eu voltar para a apresentação. Isso é exatamente o que descreve a lei zero. Se eu tenho um sistema A e C e um sistema B e C em que estão em equilíbrio entre si, então o meu sistema A e B também vai estar em equilíbrio entre si. Bom, digamos que eu esquentei a água, passei um café e eu quero saber o que está acontecendo ali no interior daquele café. Se eu colocar ele no microscópio, o que eu vou ver é exatamente isso. As moléculas do café, elas estão muito agitadas, tem uma energia cinética muito alta e colidem entre si, estão numa energia muito, muito alta. Bom, e o que vai acontecer com esse sistema como um todo? Eu tenho o sistema composto pelo café, mais a caneca e o ambiente. O que acontece? Digamos que eu trouxe o café para a mesa do meu computador, coloquei ali e me distraí mexendo no computador. O que vai acontecer com o meu café? Daqui a um tempo ele vai ficar frio, certo? Mas o porquê que ele fica frio? Exatamente pelo que a gente acabou de ver na simulação. As moléculas do café que estão com uma energia cinética muito alta devido à temperatura alta que está ali, elas vão transferir essa energia em forma de calor para o ambiente, já que o ambiente ele vai ter uma temperatura inferior à temperatura do café. Isso vai acontecer
até eles chegarem em um equilíbrio térmico, ou seja, até o café ficar na mesma temperatura do ambiente. Por isso que às vezes a gente serve um café, se distrai e esquece de tomar ele, e quando a gente vai tomar, ele já está frio, porque acontece essa troca de energia em forma de calor. Bom, o mesmo exemplo pode ser usado para um copo com água e gelo, por exemplo. A diferença é que quando eu coloco esse copo num microscópio, o que eu enxergo é algo dessa situação primeira aqui. Essas moléculas elas estão com muita pouca energia cinética. Esse aqui seria o caso do café que a gente viu agora. Pro caso da água e gelo, esse copo ele tá com uma as moléculas presentes ali, elas estão com uma energia cinética muito baixa. Então, o que que acontece? O ambiente, por estar numa temperatura muito superior, ele acaba cedendo um pouco dessa temperatura para o copo com água e gelo. E se eu deixar o copo ali um tempo, 1 hora, por exemplo, eu vou tomar a minha água geladinha e ela não vai mais estar gelada. Ela vai estar na mesma temperatura do ambiente. Então, o meu sistema água gelada mais copo, ele acaba tendo essa troca de energia em forma de calor com o ambiente que ele está, até chegar no equilíbrio térmico. Bom, antes de finalizar também eu posso usar como outro exemplo a questão do ar-condicionado. Eu tô com um dia muito calor lá fora, tá fazendo 39 graus e eu quero que o meu quarto fique um pouquinho mais friozinho. Eu ligo o meu ar-condicionado, fecho a porta, fecho a janela e aqui dentro eu vou ter uma temperatura bem inferior, em torno de, sei lá, 18 graus, 19. O que acontece se eu abrir a porta para ir na cozinha, por exemplo, eu deixo a porta do meu quarto aberta? A temperatura, a temperatura que está no meu quarto, ela tende a ficar igual à temperatura que está nos outros cômodos da casa. Vai acontecer essa troca de energia em forma de calor. Então, esse é outro exemplo que a gente pode trazer, que é bem observado no nosso dia a dia. Bom, a aula que eu tinha era sobre esse assunto e espero que os conceitos de calor, temperatura e energia tenham ficado bem claros, porque eles são fundamentais. Obrigada.